Queridos irmãos e queridas irmãs, uma boa noite. Saúde a igreja com a graça de Jesus Cristo. Estou feliz de estar aqui, nesse dia de domingo, dia do Senhor, podendo cultuar e louvar a Deus junto aqui com os irmãos. O pastor Guilherme foi meu professor no seminário, então é uma pessoa que eu estimo muito. O pastor Luciano, que inicialmente foi quem fez o convite a mim, amigo meu e da minha família também, de mocidade. Então, alegria estarmos aqui juntos hoje. Desde já pedi desculpa, minha esposa não pôde vir, sou marido da Andréia, tenho 3 filhos, e eles nesse momento estão lá na igreja hoje, cultuando a Deus também com os irmãos. Bom, nessa nossa noite eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, em Gênesis. Nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 13. E aí nós vamos fazer a reflexão nesse tema, sobre as nossas escolhas e basicamente sobre as consequências que nós sofremos a respeito das nossas escolhas. Gênesis capítulo 13, assim diz a palavra de Deus. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia suportá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era terra bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como jardim do Senhor, como terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Irmãos, para introduzir aqui o nosso tema, existe um livro aqui muito bom, talvez uma tradução livre, né? Seja Sua Família Te Faz uma Pessoa Mais Esperta. E aí, esse livro, apesar dele não ser um livro cristão, ele faz muitas reflexões sobre a família. E eu estou partindo a partir dele aqui, porque algumas dessas reflexões sobre a família, a gente vai fazer uma leitura cristã em aplicação aqui à luz desse texto. E ele fala basicamente aqui que as famílias, a maneira como elas se portam, os pais, eles podem trazer, essas famílias, elas podem trazer consequências duradouras para a vida dos filhos.
Então, o livro ele divide as famílias basicamente em dois espectros. O das famílias facilitadoras, que seriam aquelas famílias que contribuem de maneira positiva aos filhos, e aqui a gente está falando sobre as escolhas, e como as escolhas elas trazem consequências que podem ser positivas ou negativas. Então, famílias que adotam esse tipo de postura, como, por exemplo, prática regular de leitura, junto com os filhos, conversas e discussões sobre temas relevantes, e a fé, inclusive, é um deles, participação em atividades educativas, famílias que propõem um ambiente familiar estável e que conseguem estabelecer rotinas, são famílias que, através dessas escolhas educacionais, de como que vão se portar com os filhos, causam consequências positivas a essas crianças. Em contrapartida, faz parte da nossa realidade nacional, e muitas vezes, infelizmente, a realidade dentro de alguns lares cristãos, famílias que agem como um obstáculo ao desenvolvimento dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Então, são famílias onde muitas vezes reina esse estímulo intelectual, são famílias que têm pouca interação e pouca conversa entre o pai e o filho, entre o marido e a esposa. Infelizmente, a gente tem vivenciado também dentro de igrejas, e a gente vê fora muito mais, de maneira muito mais constante, violência doméstica dentro dos lares, ou seja, ambiente familiar instável. Como que uma criança vai desenvolver dentro desse contexto familiar, de comunicação disfuncional, de ambiente familiar estável? Então, o irmão pode perceber nessa breve ilustração aqui que a maneira como nós nos portamos dentro do nosso lar, ele tem o potencial de causar consequências positivas ou negativas nos nossos filhos, nas nossas crianças, nos nossos jovens e nos nossos adolescentes. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no texto. Como que a escolha de Ló trouxe consequências negativas para a sua vida e para a vida de sua família, e como que as escolhas de Abrão aqui nesse texto trouxeram consequências positivas tanto para si quanto para a sua família. E aqui, desde já, a gente tem a dificuldade de explorar um texto aqui, que ele é um texto histórico. Um texto histórico, muitas vezes, as lições dele não estão num texto específico, no sentido de eu tirar alguns versículos e tirar todas as lições daquela história. Então, por isso que a gente leu aqui esse texto, mas, eventualmente, a gente vai buscar em alguns textos aqui do livro de Gênesis, mostrando como que as escolhas de Abrão e Ló, aqui nesse capítulo 13, tiveram consequências aqui no restante da Bíblia. Então, antes de nós entrarmos aqui no texto, eu quero falar o que de fato estava acontecendo antes do capítulo de número 13. E aqui eu quero mostrar dois mapas aqui, para mostrar para os irmãos aqui de maneira rápida o que estava acontecendo antes do capítulo 13. Então, aqui no capítulo 12, você vê a jornada de Abraão desde Harã até a terra de Canaã. Capítulo 12 de Gênesis é o chamado de Deus para Abraão. No capítulo 11, versículo 31, diz que Abraão ele saiu de Ur dos Caldeus e foi até Canaã. E no capítulo 12 diz que ele saiu de Harã e foi para Canaã no chamado de Deus. Mas aqui o entendimento então é que ele primeiro saiu de Ur dos Caldeus, foi para Harã e depois desceu para Canaã. Uma jornada que seria em torno de 2.000 quilômetros. Seria basicamente a distância daqui até Gramado. Se algum irmão já foi para Gramado, algum irmão, alguma irmã, seria basicamente essa jornada a pé. E no capítulo 12, Deus ele chama Abraão, um homem que tinha uma esposa estéril, um homem que já não era mais tão novo, e promete fazer dele uma grande nação. Gênesis 12, versículo 2. Então você pode perceber que o chamado de Deus para Abraão foi um chamado desafiador, porque desafiou a Ló. E nesse mapa seria basicamente a jornada que Abraão ele fez desde do Egito até a terra de Canaã,
que seriam os versículos de número 14 a 20, os versículos antes do capítulo número 13. Capítulo 13, versículo 1 diz: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe. Então, a jornada dele de saída ali a partir do Egito. Ao longo dessa jornada, aqui na terra de Canaã, os irmãos perceberam aqui que nos versículos de número 1 a 7, houve um desentendimento familiar. E, basicamente, qual que era esse desentendimento familiar? O versículo de número 7 diz que os cananeus e os ferezeus, eles habitavam aquela terra de Canaã. E não existia muita pastagem para toda aquela gente, porque aquele local é um local quente, é um local que não tem muita chuva, muita umidade, e entre os meses de abril a setembro, se você quiser buscar pastagem, você tem que ir para locais mais elevados, locais mais frios, onde a umidade ela é maior. E para você conseguir alimentar todo o seu rebanho, você tinha que se esparramar pela terra para buscar esses poucos locais que tinham pastagem verde ali para aqueles rebanhos, né? Abril a setembro eram os meses mais quentes ali daquela região. Então, você tinha ali os ferezeus, você tinha os cananeus, e você tinha a família de Abraão e a família de Ló, e o texto mesmo ele diz que a terra não suportava todos eles. E aí surgiu o problema. Qual que era o problema? O problema é que não havia pastagem e não havia água para sustentar Abrão e para sustentar Ló. Diante desse problema, Abrão ele chegou então para Ló e disse: Ló, faz sua escolha. A terra não consegue nos sustentar nós dois. Então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aqui a gente entra no nosso tema, as nossas escolhas e como que as nossas escolhas elas geram consequências que podem ser positivas ou negativas, como a gente vai ver aqui no caso de Ló. Ló, ele ilustra a sua decisão, ali no versículo de número 10, as decisões que são basicamente racionais. E aí eu coloquei entre aspas, porque, é claro, qualquer decisão que a gente vai fazer na vida, a gente tem que utilizar da razão, da nossa cognição. Mas o problema aqui de Ló e o problema que a Bíblia chama atenção para você e para mim, são as nossas escolhas puramente racionais, quando a gente usa simplesmente a lógica humana para tomar escolhas e para tomar decisões importantes da nossa vida. Então a gente tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que a terra não consegue suportar a família de Abraão e a família de Ló. Como que você vai resolver esse problema? Versículo número 10. Diz que Ló levantou os olhos e viu a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como os jardins do Senhor, como a terra do Egito. Então, veja bem, você tem um problema. Qual que é o problema? A terra não consegue suportar. Como que eu vou resolver esse problema? Eu, então, vou para aquele lugar onde os meus bens eles irão prosperar de uma maneira mais fácil. Parece uma decisão, uma escolha racional, parece uma boa escolha, talvez fosse a escolha muitas vezes que eu e você nós faríamos dela, nós faríamos uso dela. Tanto a escolha de Ló quanto a escolha de Abraão, elas têm basicamente esses três elementos. Aqui no versículo 10, Ló levanta os olhos e ele vê, ele usou da sua cognição, ele utilizou da sua razão. A partir da análise que ele fez no versículo 10, ele tomou uma escolha, que foi o versículo 12. Ele foi então para Sodoma, para a região de Gomorra. Agora a questão que eu quero chamar a atenção para você, querido irmão e querida irmã, é que as nossas escolhas, elas estão ali dentro e carregado dentro das nossas escolhas, valores intrínsecos a ela, ou as nossas escolhas culminarão em danos que atingem os nossos valores. Então, por exemplo, no versículo 13 diz, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
Por que eles eram maus e grandes pecadores? Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 e 50, diz que aquela sociedade era uma sociedade injusta, que era uma sociedade que oprimia e desprezava os pobres. Gênesis capítulo 19 diz que reinava ali em toda aquela sociedade uma promiscuidade sexual sem igual naquele local. Então você pode perceber que existia um problema que tinha que ser resolvido. E a decisão de Ló, ela atingiu basicamente o problema financeiro. O problema financeiro de, se os meus rebanhos não têm onde pastar, eu vou para a região de Sodoma, para a região de Gomorra, porque lá eles terão onde pastar. Mas eram conhecido ali naquela época que aquela região, os valores das pessoas que moravam ali não eram bons valores. E qual que foi a consequência para a vida de Ló? Por isso que eu falei aqui para os irmãos que às vezes é difícil a gente ler um capítulo ou dois e pegar toda a lição da história, porque a narrativa, os textos históricos são textos dinâmicos que um evento é narrado lá atrás, a aplicação está lá na frente. E a nossa aplicação aqui está em Gênesis 19. O que Ló perdeu? Olhando simplesmente para o aspecto financeiro e material, sem se atentar à questão dos valores e à questão espiritual da sua família. O que ele perdeu? Gênesis 19, 8. Vai falar que ele perdeu os seus valores, que ele conheceu com seu tio Abraão. Porque quando Deus manda anjos para destruir aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, nesses versículos dizem que Ló, ele sugere entregar as suas filhas para serem abusados por aqueles homens da cidade. Ou seja, a gente vê claramente que os critérios utilizados aqui por Ló não são critérios, digamos assim, cristãos. Então, você não vai proteger um viajante estrangeiro do abuso dos homens pecadores daquela cidade oferecendo suas filhas. Ou seja, a escolha que ele fez de simplesmente olhar, levantar os olhos e ver a Campina Verde para resolver um problema material, sem levar em conta os princípios e valores cristãos, os valores de Abraão, os valores de Deus, atingiram a ele mesmo e atingiu também a sua família. Gênesis 19, 26, a gente percebe lá que Ló, ele perdeu sua esposa, que na fuga olhou para trás e virou uma estátua de sal. Gênesis 19, versículos 30 a 38, diz que ele perdeu também as suas filhas. E talvez esses versículos sejam os versículos mais dramáticos aqui que tem na Bíblia, mas que são versículos que as filhas embriagam o pai, deita com ele e cada uma das filhas gera um filho. E cada um desses filhos gera uma nação, que foram as nações amonitas e os moabitas, que foram inimigos de Israel. Por todo o texto bíblico que você lê, eles estão lá como inimigos do povo de Deus. Você consegue perceber, então? Tudo isso aconteceu como consequência do versículo número 10, quando diz que, para resolver um problema, Ló, ele levantou os olhos, viu a Campina Verde, viu o local onde ele ia prosperar financeiramente, tomou uma decisão puramente racional, sem se preocupar com valores da fé, e como consequência, ele perdeu as suas riquezas, que foram destruídas ali no fogo, na chuva de fogo, perdeu seus valores, perdeu sua esposa, perdeu suas filhas, e a consequência disso perdurou por décadas e por séculos, gerando toda uma nação inimiga ao povo de Deus. Querido irmão, querida irmã, como que a gente pode analisar a consequência disso para as nossas vidas? Como eu disse, ali naquele livro, ele fala também um pouco sobre o desenvolvimento da vida das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Trazendo um breve recorte aqui, já que a gente está falando também de família, mas sem dialogar demais aqui, porque não é o intuito aqui da nossa reflexão,
Eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui de duas fases importantes na vida das crianças. Seria a fase ali até os 12 anos. De maneira prática, seria aquela época em que as crianças ainda não se tornaram adolescentes. Eu quero desafiar você, querido papai e querida mamãe, que as suas ações dentro da sua casa, com as crianças nessa faixa etária, eles têm o potencial de transformar a vida dessa criança, de maneira positiva ou não, por toda a vida dessa criança. E eu quero chamar a atenção para você que é nessa faixa etária que você vai ter oportunidade de passar mais tempo com elas. Porque, por natureza, elas são mais dependentes do pai e da mãe. É nessa faixa etária que você vai poder brincar com elas, é nessa faixa etária que você vai poder passear com elas, é nessa faixa etária que você vai poder ler a Bíblia e orar com elas, e todas essas sementinhas que você está lançando de tempo de qualidade, de uma vida espiritual saudável, ela pode culminar, e essa é a nossa expectativa, de transformação por toda a vida desse indivíduo que vai se tornar adulto. E por que eu estou reforçando isso aqui com vocês? Porque não é raro nós percebermos hoje famílias cristãs vivendo numa correria louca no seu dia a dia, de trabalhos, de afazeres e de estudos, de tal maneira que os pais hoje, eu posso falar com certeza, que em grande parte dos lares cristãos, os pais não têm tempo de qualidade com seus filhos. E sabe qual que é o triste disso, querido papai e querida mamãe? Um dia você vai sentir falta disso. E aquela criança, quando ela se tornar adolescente, ela não vai querer mais ir no estádio de futebol com você, ela muitas vezes não vai querer mais ir assistir um filme com você, não vai querer ir mais no parque jogar futebol com você, porque quando ele se torna adolescente, jovem, muitas vezes aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, vai valorizar muito mais a presença dos amigos dele na sua vida do que a presença do pai e da mãe. Ele vai começar a substituir aquele tempo que ele podia ter de qualidade com você, com tempo de qualidade com seus amigos. E aí ele vai querer sair com seus amigos e não vai querer estar lá com o pai e com a mãe. Ele vai querer dar um passeio com um amiguinho dele, mas muitas vezes não, a companhia do pai e da mãe muitas vezes é relegada a um segundo plano. Um desenvolvimento natural da vida do indivíduo, uma vez que a faixa etária dos 12 aos 18 anos é aquele momento que a identidade daquele indivíduo está sendo consolidado. Então, toda aquela semente que você lançou quando ele era uma criança, está sendo colhida nessa faixa etária, da adolescência e da juventude. E eu quero dizer para você que, se você desprezar, ou se você não levar com seriedade a oportunidade que você tem de formar o caráter cristão, o caráter do evangelho na vida daquela criança, quando ele se tornar adolescente, quando ele se tornar jovem e estiver na faculdade, muitas vezes vai estar tarde. E eu falo isso com tristeza, porque recentemente eu conversei com uma mãe que trouxe justamente esse dilema da vida familiar dos filhos que não estão na igreja. E muitas vezes o problema, é claro, aqui a gente não vai entrar de maneira exaustiva no assunto, mas aqui eu estou chamando a atenção justamente sobre as nossas escolhas que você faz enquanto você tem a oportunidade de ter o seu filho do seu lado. Você está valorizando esse momento? Você está passando o tempo de qualidade que ele necessita? Você lê a Bíblia com seu filho? Você ora com ele? Você é um referencial espiritual para que, quando ele estiver lá na faculdade e ele ou ela, eles forem bombardeados por todas as ideologias que existem, aquele referencial da vida familiar, ele vai estar como um fundamento na vida dele ou dela? Então, eu quero dizer para você que as escolhas que você faz na formação do seu filho, ela traz consequências, positivas ou negativas. E eu quero dizer para você também, querido jovem, querido adolescente, que existem 3 principais decisões que a gente faz na nossa vida.
É claro, aqui nesse momento, a gente tem aquele momento ímpar aqui no texto, de uma decisão que ela traz reflexo, um reflexo profundo na vida de Ló e de Abraão, sim, na vida familiar deles, mas um reflexo de uma decisão que se refletiu por várias gerações, inclusive formando os Moabitas e os Amonitas, como eu disse aqui, com os irmãos. Então, enfim, existem alguns desses momentos na sua vida, querido jovem, querido adolescente. Talvez a decisão mais importante que você vai poder tomar é a respeito de quem vai ser o seu Deus, no final das contas. No final das contas, quem você vai, de fato, servir. Se você vai dirigir a sua vida para servir a Deus ou, por exemplo, ao dinheiro. E aí eu quero chamar a atenção novamente dos pais, porque muitas vezes eu ouço pais instruindo os filhos a escolherem uma profissão não baseado em como que aquela criança vai servir a Deus na sociedade. Mas, basicamente, o critério é qual que é a profissão que vai te dar mais dinheiro. Então, você consegue perceber que existe uma diferença de direcionamento, um direcionamento de uma escolha que eu vou tomar baseada na fé, que pode se refletir, inclusive, na minha escolha profissional ou não. Então, de maneira rápida, e não querendo ser simplista, existem basicamente 3 grandes coisas que a gente vai fazer na nossa vida e que vai mudar por toda a nossa vida. Primeiro é justamente quem vai ser o nosso Deus. Segundo é a nossa profissão, a profissão que você vai escolher para servir a Deus na sociedade. Então, essa escolha é uma escolha importante e que vai ditar os rumos da sua vida. E a terceira escolha é com relação à família. Quem você vai escolher para te ajudar nessa jornada. Com quem você, basicamente, então, vai se casar. E aqui a gente tem, novamente, o critério cristão ou não que pode ser utilizado. E aí, basicamente, o que a gente percebe dentro das igrejas é, muitas vezes, a família apoiando os seus filhos casando com pessoas que não são cristãs e que geram impacto pelo resto da vida. Impactos que, infelizmente, não são positivos, porque a pessoa não vai apoiar o desenvolvimento cristão. Então, você pode perceber que nessas nossas decisões também basicamente esses 3 elementos. É o elemento da nossa cognição racional, aquilo que você vai avaliar, você vai tomar uma decisão que aqui se refletiu num local, mas pode se refletir na sua esfera profissional, na sua esfera familiar. E eu quero dizer para você que todas essas decisões existem valores ali dentro dela. Ló tomou uma decisão baseada basicamente no aspecto material, e ele colheu consequências negativas, tanto para a sua vida material, quanto para a sua vida familiar, quanto para a sua vida espiritual. Em oposição a essa escolha de Ló, a gente tem aqui a escolha de Abraão, e aqui é o nosso último ponto aqui na nossa reflexão. Que são escolhas guiadas pela fé e que trazem consequências positivas à nossa vida. E aqui você vai ver, basicamente, aqueles mesmos 3 elementos, mas que trazem aplicação diferente. No versículo 14, você pode perceber que Abraão também levantou os olhos, versículo 14. E é interessante esse paralelo com o versículo 10 de Ló, porque no versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois de Ló separar dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para todos os lados, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra, versículo 15, vai ser sua. Então você percebe que ele utilizou também a sua razão, ele utilizou a sua cognição, mas não baseado numa perspectiva puramente material, de benefício financeiro. Mas ele tomou a sua análise, ela partiu de uma perspectiva espiritual, e por isso foi escolhido o local, a escolha lá no versículo 12. Ele continuou no projeto de Deus. Qual que era o projeto de Deus desde o capítulo 12?
Abraão, vai para Canaã, que lá é o local da bênção. E é interessante que a escolha de Ló, quando ele escolheu ir para Sodoma e para Gomorra, ele desprezou também esse chamado de Deus, porque ele sabia que a promessa de Deus era lá em Canaã. Então, a gente pode falar que a perspectiva dele foi puramente material, sim, foi, puramente financeiro, puramente na questão de lucro, mas ela foi também um ato de desprezo à promessa de Deus. Então, Abraão continua no projeto, no versículo de número 12. E essa escolha de Abraão, ela também está carregada de valores. E o fantástico aqui do texto, versículo de 18, é que naquele local, nos Carvalhais de Mamre, na terra de Canaã, Carvalhais de Mamre é na terra de Hebrom, cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Ali naquele local, versículo de número 18, Abraão levantou um altar ao Senhor. Essa ação, ela demonstra quais eram os valores que estavam permeando ali a sua escolha. Para que servia os altares ali naquela época? O primeiro altar que foi edificado aqui na Bíblia, Gênesis 8 e 20, foi o altar edificado por Noé. Naquele momento, depois que Noé desceu da arca, ele edificou um altar e sacrificou. Mas aquele altar também, ele estava representando como elemento visível a aliança que Deus fez com Noé, de nunca mais destruir a humanidade com o dilúvio. E a gente percebe o quê? Caminhando na Bíblia, que em Gênesis 12, 7, Abraão, ele edifica um altar. Você percebe ele edificando em Betel, Gênesis 12, 8. Esse texto que a gente está em Gênesis 13, 18, a edificação do altar em Hebrom. E como consequência disso, você percebe os seus filhos na Bíblia, Isaac e Jacó, com a mesma postura de edificar altares. Porque um altar, conforme a gente vê também em Josué capítulo 22, ele era uma representação visível das promessas de Deus. Ou seja, aquele local onde ele estava se estabelecendo. Essa decisão que ele tomou de ficar em Hebrom, na terra de Canaã, ela era uma decisão que, sendo bem honesto, não era a decisão mais vantajosa do ponto de vista financeiro. Porque aquele problema lá, ele ia continuar. A gente viu aqui no texto que tinham aqui na região, aqui, versículo 7, os ferezeus e os cananeus. Com certeza ele ia ter que ficar fugindo de um lugar para o outro, procurando terra, pastagem mais adequada. Então, a escolha dele ficar ali não ia resolver o seu problema financeiro. Mas a sua escolha, ela foi guiada pela fé, e ele demonstrou essa fé de maneira visível, construindo altares, e essa fé impactou os seus filhos de tal maneira que essas promessas de Deus foram abraçadas pelos seus filhos, e seus filhos continuaram crendo na promessa de Deus, e como consequência, continuando edificando altares como demonstração da sua fé. Bom, querendo trazer uma aplicação aqui para nós, aqui eu estou caminhando para o encerramento já. Lá no livro ele fala da família facilitadora. Mas que tal, querido papai e querida mamãe, fazer um desafio para você aqui hoje? Que tal você estabelecer na rotina sua e da sua família uma leitura regular? Que uma leitura regular é bom para o desenvolvimento da criança. Mas quem sabe você colocar leitura regular da Bíblia na sua casa e na sua família. Começa a ler a Bíblia com seu filho. E talvez eu falo isso como pai, que tenho esse desafio de ler a Bíblia com os meus filhos. Às vezes a gente tem esse tanto de Bíblia, esse tanto de livro, e muitas vezes a gente fica perdido por onde a gente começa. E eu quero desafiar você a começar com simples. O que é o mais simples?
Pega a Bíblia sua e lê com seu filho. E você vai perceber que ele vai conseguir entender. Assim como meu filho de 5 anos entende, e o meu filho de 10 anos entende, e o meu filho de 7 anos entende, e ele pergunta, e ele quer saber, e você vai lendo a Bíblia, vai lendo um livro da Bíblia, vai lendo outro livro da Bíblia, e ele vai começar a relacionar um texto com o outro, e muitas vezes lá em casa, lá de noite, eu tenho que encerrar o assunto, porque tem que acordar no outro dia de manhã para ir para o colégio, mas quando você começa a ler a Bíblia, ele começa a entender e começa a questionar, e é isso que você precisa ter na sua vida. Quem sabe você não tenha conversas e discussões sobre a fé, talvez sobre a conversão do seu filho. De 10 anos, você pode conversar com ele, seu filho de 5 anos, seu filho de 7 anos. Ó, papai te ama, e a melhor coisa que eu quero para a sua vida é você aceitar Jesus no seu coração. Você já entregou a sua vidinha para Jesus Cristo? Essa é uma conversa que você precisa ter com seu filho, que você, querido vovô, querida vovó, pode ter também com seu netinho, com sua netinha. Quando o papai e a mamãe deixar lá os filhos, né, com você, leia a Bíblia com eles antes de deixar eles mexerem no celular, antes de deixar eles assistirem televisão. Leia a Bíblia com eles e converse sobre a fé com eles. O livro ele fala que para o desenvolvimento saudável da criança, do jovem, do adolescente, que é importante a participação em atividades educativas. E aqui eu desafio você aqui a incentivar o seu filho a participar de atividades espirituais. Quais atividades espirituais o seu filho precisa participar? Ele precisa vir na escola dominical, precisa ir na programação das crianças, dos jovens, dos adolescentes, porque sabe qual que é a verdade? Papai, mamãe, vovô e vovó. Se não for estabelecido rotina para a criança ir na igreja quando ele é criança, quando ele virar jovem, adolescente, ele não vai querer mais. E se ele não vê você como um altar, como um elemento visível da fé, de quem ama Jesus Cristo, que lê a Bíblia, que ora, que vai na igreja, não espere que ele tenha essa postura. Então você pode perceber que esse simples ato de Abraão ele edificar um altar no versículo 18, ele é carregado de implicações para a nossa vida, porque aquele altar era um elemento visível da fé, esse elemento visível foi entendido pelos seus filhos, os filhos mantiveram essa prática de edificar esses altares, e eu estou falando para você que na sua casa, na sua vida, você é o principal elemento visível da fé do seu filho, da sua filha, querido papai, mamãe, vovô e vovó. E é por isso, se é importante desenvolver atividades educativas, para o desenvolvimento cognitivo da criança, eu estou falando que a luz da Bíblia, para o desenvolvimento da fé das crianças, você precisa envolver os seus filhos em desenvolvimento de atividades espirituais. Então, não negligencie a importância da escola dominical, a importância da reunião da UPA, da UMP e da UCP para o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Tenha um ambiente familiar estável. E aqui a aplicação para nós é: tenha um ambiente espiritual estável. Porque a melhor maneira do seu filho e da sua filha prosseguir na fé é olhando para a espiritualidade forte e bem fundamentada no seu lar. O que é uma espiritualidade forte e bem fundamentada no seu lar? É ver que, antes de tudo, você é uma pessoa de oração. É ver que, antes de tudo, você é uma pessoa de leitura da Bíblia. Ou seja, que você ama a Cristo. Como que a gente demonstra o nosso amor por Cristo? Lendo a Bíblia, orando. Então, ou seja, é uma coisa que é tão trivial, mas hoje, cada vez mais, o óbvio ele tem que ser dito e reafirmado. Ou seja, o seu filho tem que ver você orando. O seu filho tem que ver você lendo a Bíblia.
como que você vai querer cobrar uma vida devocional do seu filho se muitas vezes ele não pode ver isso na sua vida? E por último, estabeleça a rotina. Eu não sei como que é a dinâmica familiar da sua casa, mas eu recomendo fortemente que você tire pelo menos um dia. Pelo menos um dia eu tenho com certeza que você consegue. Para você fazer o seu culto no lar com sua família. Para você reunir o avô, a avó, o pai, a mãe, reúne os filhos, vão louvar a Deus, ler a Bíblia e fazer uma oração. E você vai perceber como que isso vai ser transformador no seu lar. A gente tem experimentado, segundo as pesquisas, o aumento estrondoso do número de divórcios nos lares. Infelizmente, isso tem refletido dentro das igrejas. E aí eu vou encerrar o meu penúltimo slide, mostrando esse artigo, que ele foi escrito, querido irmão e querida irmã, infelizmente, para vergonha nossa. Porque ele não foi escrito por gente cristã. Você vai ver aí da Universidade do Texas, o primeiro pesquisador, o segundo da Universidade Estadual da Flórida, da Universidade da Virgínia, o terceiro, e eles concluíram que casais que oram, eles têm uma taxa de divórcio de 1 para 1000. Então, eu vou falar aqui de novo. Segundo a pesquisa que eles fizeram, de cada 1000 pessoas que afirmavam que oravam juntos em suas casas, uma divorciava. Então, se as pesquisas apontam para a taxa de divórcio, para a nossa situação factual do mundo, cada vez mais pessoas não querendo se casar, ou cada vez mais que a gente tem que experimentar nas igrejas, e eu falo da minha e dos colegas, dos irmãos pastores que a gente conversa, que muitas vezes dentro das igrejas tem mais divórcio que casamento. Infelizmente, é a nossa realidade. Do outro lado, a gente tem essa contrapartida. Ou seja, qual que é a conclusão? Que aí não sou eu que estou falando, é porque eu poderia falar isso, a Bíblia fala isso. Mas eu estou te mostrando aqui que casais que têm uma vida espiritual estável, eles não se divorciam. E o que é ter uma vida espiritual estável? Lembra que eu comentei que o óbvio tem que ser dito? Não é nada de novo, não é ir para o monte, não é falar em línguas. Ter uma vida espiritual estável é você conseguir tirar momento no seu dia para você ler a Bíblia e orar com seu cônjuge. É isso. Faça isso todo dia antes de dormir. Faça isso no culto do seu lar, que você vai ter, então, essa vida espiritual estável. Querido irmão, querida irmã, eu vou encerrar aqui a nossa reflexão, mas o meu desejo aqui é que você tenha entendido que as nossas escolhas, elas trazem consequências, certo? Espero que você tenha entendido isso aqui na vida de Ló, na vida de Abraão. Que Ló, e nós tomamos decisões e fazemos coisas a todo momento. Mas eu quero que você perceba que nesse texto, que seja as decisões mais importantes ou as menos importantes, se nós não colocarmos dentro dela o aspecto da nossa fé, dos nossos princípios e valores, conduzindo e guiando cada uma dessas escolhas, a gente vai tomar a consequência negativa. Então, eu quis mostrar aqui nessa nossa reflexão aqui, com cada um dos irmãos, que isso abrange como que você utiliza seu tempo, que isso abrange como que você gerencia as finanças, que isso está relacionado com a escolha de cada filho, no seu relacionamento com o pai, na escolha de cada filho, na sua escolha profissional. Então, eu espero que você tenha entendido a importância da nossa fé dirigir e conduzir cada área da nossa vida. E sabe, talvez, qual que é a principal lição que a gente tem aqui no texto? É que se Jesus Cristo ele dirigir cada aspecto da nossa vida, muitas vezes a gente vai ter prejuízo financeiro. Muitas vezes não vai ser aquilo que vai nos beneficiar
de maneira mais intensa do ponto de vista profissional. Sabe por quê? Porque talvez o que você está precisando é trabalhar menos. É ganhar menos dinheiro. Para aproveitar a oportunidade que Deus te deu, até os 12 anos, de passar tempo com seu filho. Talvez você está precisando passar mais tempo em casa. Talvez você está precisando dar mais volta com seu filhinho, com sua filhinha. Talvez o que você está precisando é de talvez largar o celular, a televisão, largar esse momento de entretenimento e fazer parte da vida do seu filho e de sua filha. Saber quem que é o amigo dele, com quem que ele está conversando, quem que está influenciando a vida desse jovem, dessa adolescente, falar com ele sobre a sua fé, se ele é crente ou não, se ele entregou a sua vida para Jesus ou não, é ter um momento de conversa sincera com ele, e esses momentos, você que é pai, você que é mãe, você sabe que eles não são, essa abertura, você não consegue planejar ela. Essa abertura, ela é semeada, você vai semeando esses momentos, cultivando a intimidade com seu filho, e no meio da intimidade, de repente, vai surgir a oportunidade. Você não vai sair daqui e falar, amanhã eu vou ter uma conversa com meu filho aqui. Não vai ser de jeito que vai resolver. Porque tem que surgir de maneira espontânea, de maneira natural, vindo de um relacionamento amoroso, de um lar estável espiritualmente, de um lar estável do ponto de vista emocional. Então eu quero convidar aqui cada irmão, e aí depois da oração aqui a gente vai cantar mais um cântico, então enquanto a gente ora, quero convidar aqui a equipe de louvor que vem à frente. Quero convidar cada irmão aqui nesse momento a orar por você, a orar pela sua família, você que é jovem, que é adolescente, que tem esse desafio de tomar decisões importantes da sua vida, ore para Deus, peça o direcionamento, peça a condução da sua vida. Vou deixar aqui 10 segundinhos, 20 segundinhos, pedir que cada irmão possa estar intercedendo pela sua vida familiar, e logo mais eu vou fazer uma oração aqui encerrando o nosso momento. Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque a família, ó Deus, assim como era na época de Abraão, continua sendo hoje. É a família da fé, é a família da aliança, fundada, ó Deus, sobre as promessas, ó Deus, do Senhor. E assim como Abraão, ó Pai, nós estamos nessa jornada rumo a Canaã celestial, rumo, ó Deus, à terra prometida. E por isso eu peço, Senhor, toque, ó Deus, no coração de cada irmão, cada irmã que está aqui hoje, para que nós saiamos aqui com a consciência de que a terra prometida, ó Deus, não é aqui. Que a terra prometida, ó Deus, está no céu, junto, ó Deus, do Senhor, e que seja lá, ó Deus, que nós almejamos, ó Deus, estar. E assim, ó Deus, se isso é verdade, ó Deus, nas nossas vidas, que o maior desejo das nossas vidas seja que os nossos filhos possam caminhar na nossa jornada rumo a Canaã celestial também. Ó Deus, por isso eu peço, Senhor, abençoe cada avô, cada avó, cada pai, cada mãe que está aqui presente, para que eles tragam para dentro do seu coração esse desejo, ó Deus, de ter cada um dos seus filhos e dos seus netos junto com eles, ó Deus, no céu. E que esse desejo intenso, ó Deus, possa moldar as ações deles desde já. Que eles sejam pais, mães, avós e avós, que consigam conversar sobre a fé com os filhos, que consigam, Deus, ler a Bíblia, que consigam, Deus, orar. E assim eu peço, Senhor, abençoe para que essas crianças que nós oramos aqui por elas, que os nossos jovens, os nossos adolescentes, ó Deus, eles sejam indivíduos, ó Deus, formados numa fé consistente, ó Deus, no Senhor. E assim que a nossa perspectiva seja aquela que o Senhor nos deu em Provérbios, que quando, Deus, eles se tornarem velhos, ó Deus, jamais se apartem, Deus, dos teus caminhos. Esse é o nosso maior desejo. E por isso eu quero pedir, ó Deus, pela graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus.
Querido Deus, esse é o nosso desejo, estar ao teu lado, desfrutando da tua presença, com os nossos filhos, ó Deus, com os nossos netos, porque queremos todos, ó Deus, estar no céu, Deus, junto com o Senhor. E assim pedimos que a graça do Senhor, nosso Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho, que o amor de Jesus Cristo Filho e as comunhões do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar.